Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava até pensando, não foi agora, não, estava pensando desde de manhã sobre um culto assim, né, na casa de um irmão, como o irmão Geraldo, da família. É uma das melhores coisas que a pessoa escolhe, né? Ter esse prazer, né, irmão Geraldo, de ter um culto em casa. Claro, nem todos dá para fazer, porque pelo menos tem uma área para fazer, mas isso é muito bom, sabe? Ter esse companheirismo, acreditar no Deus que ajuda e abençoa, né? E quanto mais a gente faz, igual eles estão fazendo assim, mais bênçãos eles recebem. Ou qualquer um de nós, né? Sabe? Então, isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes, pode dizer assim. É quando você faz tudo para fazer o melhor para Deus. Igual hoje aqui, por exemplo, já é a segunda vez, né? Segunda vez que nós fazemos. Terceira já, terceira vez. E isso aí vai ajudando, ajuda as pessoas também na vida espiritual, ajuda os filhos a crescer ouvindo a palavra, né? Isso fica plantado no coração das crianças. Quando crescer, se um dia chegar a faltar os pais, eles vão sempre lembrar, falar assim, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram algo, até dentro de casa. Me ensinou o melhor que é servir a Deus. Né? Então é muito importante, principalmente no mundo que nós estamos vivendo um mundo tão complicado, praticamente quase terminado, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui ainda, crendo que Deus nos ajudará a vencer todas as lutas que vierem, né? Vamos crer dessa maneira, né? Então hoje nós vamos fazer um culto assim, de perguntas e respostas, mas assim, eu quero pedir aos irmãos o seguinte: quando tiver uma pergunta, por exemplo, num assunto, vamos continuar naquela pergunta até chegar mais ou menos no final, e depois se tiver um outro sentido, né? Porque senão começa a responder uma e vem outro que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto. E acaba que no final a gente sai sem muito entendimento. Então, quando fizer, aqui tem um aqui mesmo, eu creio que depois que ele ler a Bíblia, eu vou responder ela, que é fácil assim, em poucas palavras também, né? Sobre comunismo, fascismo e nazismo. Aí, se são espíritos. Então, as pessoas estão perguntando se são espíritos. Então, eu vou ler na própria mensagem e aí tem uma resposta rapidinha, né? Mas agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler uma escritura, vamos nos colocar em pé e vamos ler uma escritura e depois eu vou perguntar. Quem tem uma pergunta, e aí, é claro, eu estou aqui, mas eu não sei se eu vou responder todas as perguntas. Eu vou responder a pergunta que eu der conta, né? Se eu não der conta, eu vou falar assim, eu não sei. Porque o homem não sabe tudo, né? Só Deus sabe todas as coisas. Amém. Eu tenho que estar diante de vocês para provar que eu não sei tudo. Porque se eu fosse um sabe tudo, então eu já não sabia nada, né? Era bem provado que eu não sabia nada. Né? Mas nós não somos sabe tudo. Aí nós vamos ler em São Mateus, né? No capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 13 de São Mateus.
até o verso 14. Nós vamos ver aqui. Do verso 1 ao 14. São Mateus, está escrito assim. Aqui já, essa escritura aqui já dá um bom início, no caso aqui, ninguém sabe tudo e outra coisa. Nós estamos aqui, eu creio que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Mas aqui essa escritura aqui vai provar que você só vai entender a palavra se Deus te revelar. Eu posso ver como mensagem, às vezes tem mensagem que diz assim, eu posso pregar até o meu cabelo ficar branco, até eu cair morto. Mas se Deus não revelar a você, nada. Então é Deus, é você e Deus. Eu poderia ser o melhor pregador do mundo, qualquer um. Não vai adiantar nada se Deus não fizer esse contato com você mesmo diretamente. Então aqui vocês vão notar isso aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Nós vamos fazer mais uma oração. Fechar os nossos olhos em reverência a Ele, né? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui orando e pedindo misericórdia, Senhor. Meu Deus, lembrando de alguns irmãos que ainda têm, Senhor. Meu Deus, eles, guarda eles nessas estradas tão perigosas. Nós estamos aqui, Senhor Deus, viemos aqui para ouvir a Tua palavra. Amém. E nós cremos, Pai, como nós lemos essa escritura aqui, Senhor. Meu Deus, só o Senhor é que pode abrir os nossos olhos. Só o Senhor é que pode abrir os nossos corações para compreender as escrituras. Assim nós pedimos misericórdia ao Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Oh, Deus, Senhor, tira toda dúvida que há em nosso coração. Se há alguma dúvida, que ela seja tirada. Amém. Para que o Senhor possa trabalhar diretamente, Pai, na nossa alma. Fazer uma mudança total, Senhor. É disso que nós precisamos. É disso que nós estamos aqui, pela graça. Amém. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. E me ajuda também, Senhor. Meu Deus, todo homem que toma uma posição como essa, precisa
muito mais ainda daqueles que estão ouvindo esse programa. Deus, porque tudo que sai da nossa boca, Senhor Deus, pode causar dano na vida espiritual das pessoas. E assim nós pedimos misericórdia, Senhor, para que não venha sair nenhuma palavra, Senhor, que faça dano na alma das pessoas, Senhor, mas que seja uma ajuda para cada um. Deus, e que esse culto seja um culto abençoado. E nós possamos sair daqui abençoados, sem nenhuma dúvida no coração. Meu Deus, sabendo que o Senhor tem maneiras para falar com as nossas vidas, e é na maior simplicidade. Que isso seja feito nesta noite. Mais uma vez nós te pedimos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar? Aqui embaixo. Então, eu vou ler. Aqui eu tenho uma mensagem aqui. Sobre o que é comunismo, fascismo e nazismo, né? Que são espíritos. Na verdade, que isso aqui é um regime político, né? Mas vocês notam que está misturado com religião no final. Eu vou ler para os irmãos entenderem aqui. Mas não é assim como as pessoas pensam que é algo que vem, um espírito. Não, é um regime político, sabe? Como nós temos, né? Nós temos um regime político que não resolve nada. No Brasil tem isso. No Brasil tem um regime, quer dizer, está lá, todo mundo conversa, fala uma coisa, fala, não resolve nada. Então, assim, tem muito religioso lá no meio, mas não resolve nada também. Porque Deus não mistura. Deus não mistura com política, né? É verdade. Mas aqui nós vamos encontrar, mas os irmãos veem. Eu vou responder por esses dois parágrafos. 70 semanas, número 3. Só para saber que não é um sistema religioso, está aqui no 170. Falando daqueles dois profetas, que vai vir, Moisés e Elias, então, Roma vai matar eles. Aí já é um sentido, no sentido religioso, né? Então, ele falando aqui, aí para ele falar sobre o caso do comunismo. Ele diz, e quando eles vier, ele romperá o pacto com eles, depois de 3 anos. Ele os expulsará. Isso é Roma, né? Agora, as pessoas creem que isso é o comunismo. As pessoas, né? E isso é tão somente porque você, o Espírito de Deus, ainda não tem tratado com você. Não é um sistema comunismo, não é um sistema religioso, sabe? É um sistema político, o comunismo, né? Político. Então eu disse, não comunismo, é religião. A Bíblia diz aqui que seria tão parecido que enganaria até o próprio eleito. Isso é no sentido que quando vier esses 3 ismos, fascismo, comunismo e o outro que está aqui comunismo, fascismo e nazismo. Então, isso vai se tornar, no sentido, no final, um sistema religioso, que é Roma, que vai terminar no Armagedon. Então, aqui nós temos a resposta aqui. Então, por isso que eu vou só ler a mensagem aqui para os irmãos entenderem. Parágrafo 219. Eu não estava contra a Alemanha, era o nazismo. Eu não estava contra a Itália, era o fascismo. E recordem, eu fiz outra predição naquele tempo, só uma predição. E muitos de vocês, os veteranos, recordam, eu disse, há 3 grandes ismos, tratando de dominar o mundo hoje. Fascismo, nazismo e comunismo. E que havia dito, todos se reduzirão em comunismo. Agora vamos mais na frente. Então eu lhes fiz repetir a todos, mantenham seus olhos na Rússia, ela terminará em comunismo e então tudo ficará reduzido ao catolicismo.
Recorda? Tudo ficará reduzido ao catolicismo no tempo do fim. Isso é exatamente correto. Isto é na batalha do Armagedon. Então, todas as nações vai ser reunida em catolicismo. Quer dizer, o próprio catolicismo, que é hoje um sistema religioso, político, misturado, vai levar o povo ao Armagedon. Então, aí vem a destruição. Depois de tudo isso, quer dizer, tá lá, é claro. Quem está lá no caso aqui, o comunismo, tem bomba para destruir o mundo, mas só que enquanto Roma não juntar todo mundo num sistema religioso e colocar todo mundo numa posição só para Deus ficar mais irado, então aí não acontece a Terceira Guerra Mundial. Então, termina em um sistema religioso, no catolicismo, aí termina tudo. Então aí acontece a guerra de todas as nações, mas por causa desse sistema religioso que trouxe todo mundo para um confronto contra Deus. E Deus hoje essa mensagem é Deus. Então, por que ainda não aconteceu? Por que a Rússia não fez nada? Por que ninguém fez nada? Por que Roma não fez nada ainda? Porque ela não está fazendo nada. A única coisa que está fazendo é enganar. Mas vai chegar um dia que ela vai dominar. Isso tem um domínio, pelo menos de 3 anos e meio, até que vai para... Porque quando... É tanto que eu não vou pregar sobre isso, senão eu vou ficar só no caso aqui, no livro de Apocalipse. Vocês notam que isso vai aumentando. Eles vão descobrir, as nações vão descobrir que Roma era mentirosa. E é por isso que vai fazer com que ela sofra no passo. Isso vai acontecer depois do rapto. Depois da mensagem de Moisés e Elias. Né? Pois é, não, mas do rapto da noiva. Depois do rapto da noiva acontece que vem uma perseguição de Roma sobre todas as pessoas. Sabe? E aí é que a ira de Deus vai aumentando, até que chega a Terceira Guerra Mundial. E na Terceira Guerra Mundial todas as nações indo contra Israel. Mas por quê? Porque Deus vai ficando tão irado com religião. Deus já está irado com religião. Então todas as religiões vão juntar. Já está junta, por um lado já está junta, mas eles só vão descobrir que vai estar junto logo depois do rapto. Então vamos descobrir, porque aí Satanás vai ser um rei durante 3 anos e meio, vai reinar. E esse reinado dele é matar todas as pessoas que tiver contra eles. Hoje não, hoje é bonzinho, o homem lá é uma ótima pessoa, mas ele vai virar um diabo mesmo, encarnado. Ele vai ser a besta de Apocalipse, a partir da data que a noiva subia, passa a ser essa besta de Apocalipse. Imediatamente. A noiva sobe hoje, por exemplo, a noiva, vamos dizer que ela sobe amanhã de manhã já começa o ministério dele. E amanhã de manhã também os 2 profetas vai estar pregando lá. Não vai entender mal não, tá, gente? Vai entender que eu estou falando que amanhã de manhã Moisés e Elias vai estar lá não, tá? Eu estou falando a maneira, o dia que o rapto acontecer, se acontecer amanhã de manhã, os 2 profetas descem amanhã de manhã lá em Israel e começam a pregar. E o falso profeta passa a ser a besta de Apocalipse. No mesmo instante. Tudo na mesma hora acontece. É por isso que em Apocalipse capítulo 12 você nota que ele é um promotor. Ele é esse promotor até a noiva subir. Ele só deixa de ser promotor quando a noiva sobe. Você nota lá em Apocalipse 12 que ele está lá acusando os irmãos, acusando. Quem que ele está acusando? Ele está acusando a noiva. Ele está lá acusando. Ele é o promotor. Enquanto há um promotor, então há um juiz e um advogado. Deus é o juiz, o Espírito é o juiz, e Jesus, o corpo, é o advogado. E Satanás é o promotor. Então ele está promovendo, toda vez, como estava conversando com os irmãos ali. Eu falei, olha, falando sobre santificação, batismo do Espírito Santo, e eu disse assim, o período de santificação, enquanto você tiver vida, você está no período de santificação. Sabe?
Então, enquanto nós estamos nesse período, você nunca vai ver um santão. De jeito nenhum. Santo é Deus. Amém. Esse santo veio aqui e pagou o preço por nós. O sangue dele é que tem validade para todos nós. Amém. O nosso não vale nada nesse sentido. O sangue nosso só vale para andar aqui. Mas o dele vale para a redenção. Amém. Então, enquanto ele tem o sangue lá, ele é o advogado. Enquanto há sangue lá, Satanás é o promotor. O dia que o sangue parar lá, os eleitos sobem daqui. E Satanás desce e encarna no homem. Aí sim, aí ele vai passar a ser um rei aqui na terra. Aí vai matar quem ele puder, quem ele quiser. Aí ele vai ter direito de matar. Quem rejeitar o nome de Jesus vai morrer. Tá? Então, eu creio que não precisa mais, não. Vamos ver mais alguma outra pergunta. Quem é que vai fazer mais uma pergunta? Sim, eu Pastor, Pode ir lá, irmão. não é uma pergunta, não. Na realidade, completando o que o senhor estava falando, né? O Francisco lá, né? Já está reunindo com a religião islâmica e um povo judeu. E já estão querendo começar a fazer uma religião única lá nos Árabes Unidos. Mas Eu já tenho visto algumas reportagens, né? Falando sobre esse assunto. Porque eu assisto muito essas coisas assim, né? Outras coisas acabam aparecendo para mim isso. Pois é, mas aí, olha para você ver. O que segura, ele pode fazer o que quiser, mas o que segura é a noiva. É verdade. Enquanto ela estiver aqui, pode fazer o que ele quiser. Nada acontece. A própria mensagem, como eu estava explicando para o irmão, a mensagem, se a gente prestar bem atenção no que é a mensagem hoje, ela não é ela é tudo. Ela não é uma justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, mas ela é tudo. Além disso, ela é o Espírito Santo na terra. Jesus está aqui exatamente para segurar isso. Enquanto ele estiver aqui, a noiva está. O dia que ele sair, ela sai. E o dia que ela sair daqui, ele pode fazer o que ele quiser. Mas enquanto ele estiver aqui, ele não pode fazer nada. Ele pode até pensar, amanhã eu vou fazer isso. Vai nada. Só vai o dia que Jesus sair daqui. Por causa da posição dele hoje, né, irmão? Por causa da posição dele de falso profeta. Sim. E ele tem que continuar como falso profeta até o verdadeiro profeta que é Jesus sair daqui. Sabe? É isso que nós temos que entender. E é por isso que pode falar, eu creio que eu sou um eleito. Então pode acontecer o que acontecer. Tá? A não ser que um dia eu não seja esse eleito e que Moisés e Elias comecem a pregar lá e que eu vou descobrir que eu não sou. Mas enquanto eu está no meu coração que eu sou um eleito, pode acontecer o que acontecer. Glória a Deus. Amém. Eu creio que Jesus ainda está aqui. Amém. Enquanto ele estiver aqui, você pode estar seguro que não vai, ele não consegue fazer nada. Baseado também na primeira pergunta. Os políticos ficam jogando, um acusando a esquerda e o outro a direita. Mas aí eu penso o seguinte, que eles nem sabem que eles estão acusando um si próprio. Eles esquecem dos tempos e os tempos dessa mensagem. Não, pois é, por isso que eu estou falando, o político mesmo no Brasil, tanto de um lado quanto do outro, tá todo mundo errado. Eles não conseguem nada. Um acusa o outro, mas não resolve nada. Porque o principal, que é a mensagem, não está lá. A mensagem nunca vai no meio da política. Vai não. Amém. Religião vai, mas a Deus não. Deus não está lá. No meio não. Ali é só religioso. Pessoas religiosas querendo defender a política com a Bíblia. Mas Deus não é político. Então a mensagem, ela está trabalhando fora de qualquer política. A mensagem está trabalhando fora de qualquer religião. Verdade. É tanto por isso que às vezes eu prego, até um irmão, até que me ligou, falando assim, como às vezes fala assim, olha, não acredita no homem. Mas isso é num sentido, gente. Porque se vocês acreditarem no homem e ficar agarrado no homem, daqui um pouquinho vocês esquecem de Deus. Verdade. Então a mensagem está aqui para dizer assim, olha, homem é homem e eu sou Deus.
Amém. Então a mensagem é Deus. Amém. Então você tem que sempre lembrar assim, olha, se chega num lugar que está pregando a verdade, não mentira, mas pregando a verdade, só é crente que Deus falou com você. Amém. Graças a Deus. Eu creio. Sabe? Agora, você pode, é claro, que se um homem está pregando a verdade, você tem que colocar aquele homem em alguma posição, não na posição de Deus. Deus tem a sua posição. É isso que eu quero que vocês entendam. Não acredita no homem, porque Deus falou que o homem é mentiroso. Mas se o homem está falando a verdade, crê na verdade que ele está falando. Amém. É isso que nós temos que entender. Eu defendo a palavra de Deus. Eu não defendo nem o pastor, não defendo pastor nenhum. Eu só defendo a palavra de Deus. Amém. Desde que eu comecei a pregar, eu sempre defendi a palavra de Deus. Amém. E às vezes as pessoas acham que eu sou difícil por causa disso. Eu não defendo nem eu vou defender outro homem? De jeito nenhum. Eu só defendo se o outro homem estiver pregando a verdade, aí eu vou defender a verdade que ele está pregando, não ele. Ninguém está aqui para defender o homem. Moisés, né, pastor? Bem-aventurado é aquele que acreditou na mensagem que Moisés pregou. Exatamente. E maldito é aquele que acreditou no faraó. Pois é. Então, assim, quando Deus envia uma mensagem, como eu, por exemplo, eu coloco, vocês notam que eu coloco essa mensagem não em segundo lugar. Eu coloco essa mensagem no primeiro plano. Eu não coloco ela como uma segunda pessoa, não. Ela é a primeira pessoa. Amém. Ela é Deus na Terra. Então, dessa maneira que nós vamos sair lá. Vocês têm que crer que Deus está aqui. Amém. Lá na justificação era uma parte de Deus. Justificação é algo que estava dando início. Se vocês notam que, como eu já mostrei aqui, não está as eras aqui, mas vocês notam que as eras foi dividida no meio. Ali, vocês notam. Quer dizer, vieram 3 eras, porque as eras, Deus trabalha como uma planta. Uma planta tem 3 estágios. Primeiro você planta, aparece um haste, depois flores e depois semente. É sempre assim. Quer dizer, na 4ª etapa, ela tem que ser colhida. Então, 3 eras foi assim. Na 4ª etapa, o que aconteceu? Foi na era das trevas. Todo cristão que era semente verdadeira foi para a terra. E teve que brotar com Lutero, na justificação. Então, aquela semente foi para a terra. Mas aí, Deus tinha um mensageiro chamado Lutero. Ele trouxe a semente novamente. E qual é a principal semente que Lutero trouxe? Apocalipse, capítulo 14, verso 6. A verdadeira semente que Lutero trouxe foi a palavra. A Bíblia. Essa Bíblia veio, e essa é a verdadeira semente. Graças a Ela Deus. brotou. E quando ela brotou, então, a semente verdadeira, que era o Espírito de Deus, também brotou junto. É uma justificação. Depois veio a santificação, que era no caso de João Wesley, né? Então, ali é como se fossem as flores. Aí vem a era pentecostal, que é a 3ª etapa, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Essa 3ª etapa é que Jesus comparou a mais perigosa, que é a era da caça. Aí você olha numa plantação, aí você olha e fala assim, eu tenho muito trigo, mas às vezes não tem nada, só caça. Então essa é a era perigosa. Mas Paulo deixou isso bem claro, que essa era perigosa, ele disse, olha, mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será tirado. Amém. E o que é perfeito é a mensagem. Amém. Então essa mensagem é Deus na terra. Amém. Aí é por isso que eu só defendo a palavra, eu defendo essa Bíblia, essa mensagem, porque eu não posso dizer aqui, aqui está a Bíblia, aqui está a mensagem, mas aqui está a Bíblia. Amém. É uma coisa só, Amém. não é duas coisas. Porque se eu levantasse aqui e depois aqui, não. Aqui está a Bíblia revelada. Tá? Então essa Bíblia aqui, ó, é Jesus hoje aqui, ó. Aqui, falando conosco. E se você não ir por essa mensagem, entender que você tem que ouvir a palavra hoje, você fica. Você não tem que estar ouvindo a palavra de ontem. Você tem que estar ouvindo a palavra de hoje. Você tem que ter essa compreensão que a palavra hoje te salva. A de ontem salvou alguém. Ontem, por exemplo, vamos dizer assim, ontem, João Wesley
salvou o povo, mas não vai salvar, porque agora a mensagem é tudo aquilo. A mensagem é justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e tudo isso era obra do Espírito. Mas agora o Espírito Santo está aqui para completar na vida da pessoa. É tanto que a própria mensagem diz o seguinte, ele diz, ó, tudo isso estava no passado, ele diz, mas se você notar, hoje a cabeça está aqui. Jesus é a cabeça. Mas ele diz, veja que a parte do pescoço está viva, junto com a cabeça. Olha as eras da igreja e olha lá para vocês verem. A era da Laodiceia está cá embaixo. O amor, que é Deus, está lá em cima. Mas em meio à era e aquela parte da pedra de coroa, tem Espírito Santo. Amém. Aquela parte ali, Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua. Amém. É isso que nós temos que entender. Aquela parte branca é onde Deus está trabalhando a parte do pescoço, que está ligada à cabeça. Aleluia. Então, a outra parte já morreu. Então, não adianta você crer. Aquela outra parte já morreu, porque as pessoas que creu, eles já partiram. Então, aquela parte, irmão, é a palavra de Deus. Amém. Mas agora tem uma parte que me salva, é a parte que salva você. É isso que nós temos que entender, o que é a mensagem. Essa mensagem é a revelação daqui, para mim e para você, que está te revelando hoje a verdade. Como a minha cunhada fez uma pergunta, da irmã Clara, sobre quando o Filho do Homem revelado do céu. Então, irmãos, olha, veja que como que as pessoas às vezes, não é minha cunhada, que logo ela falou assim, não, agora eu entendi. Quando eu preguei ontem, ela entendeu. Mas as pessoas não entendem direitinho, que é igual a essa mesma frase que o profeta falou, está em Apocalipse 18, verso 4. E ouvi uma voz do céu. Tá vendo? Olha, escute bem aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que é isso. Olha aqui, 18, verso 4. Ó, aqui. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo. Outra voz do céu. Agora eu vou mostrar para vocês que às vezes a pessoa fala, mas eu ouvi do céu. Não é isso, não. Eu ouvi uma voz do céu que dizia. Amém. Essa aqui, essa voz do céu que você está ouvindo, está aqui agora. Eu ouvi uma voz do céu, porque essa mensagem estava lá, veio para nós aqui, agora. Não é que você está ouvindo uma voz, eu vou fazer isso para me escutar. Não, você está ouvindo a voz do céu. Está aqui na terra. As pessoas têm que... porque senão as pessoas são muito criança. Não, mas como é que eu estou ouvindo a voz do céu? Aqui, eu estou pregando para vocês. Essa é a voz do céu. Essa é a voz dos sete trovões que estava no céu, retida para os últimos eleitos. Graças a Deus. Somente os últimos eleitos ouviriam essa mensagem, exatamente a parte do pescoço. É a parte do pescoço que ia ouvir essa mensagem. Aqui. Porque esse anjo forte, que é o mesmo anjo que diz, sai dela, povo meu, ele também está em Apocalipse, capítulo 10, verso 1. E vi um outro anjo forte que descia do céu. Mas eu vi o anjo? Não, nem você. Mas nós estamos ouvindo a voz do anjo. Amém. A voz do anjo é essa aqui. Porque lá e vi um anjo forte que descia do céu e tinha um livro. E quando ele desceu do céu, ele dava um livro e já estava aberto. Mas só que na hora João ia escrever, disse, não, você não pode escrever. Agora não é tempo. Isso era 2000 anos atrás. Mas na voz do sétimo anjo, então aí eu vou ouvir a voz. Amém. A voz do céu é essa aqui. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Graças a Deus. Aquela voz que ninguém podia ouvir. E quem está ouvindo? A parte do pescoço. Eu poderia até... Meu irmão, faz favor para mim, vê se você encontra uma mensagem, fala aqui para mim. Olha, põe aqui em cima para mim, que eu pego aqui.
deixa eu só para os irmãos ver uma coisa aqui. Se eu encontrar a mensagem, eu vou mostrar para os irmãos aqui. Eu creio que vou encontrar aqui. Amém. Sobre esse assunto, né? Não sei, tem dia que eu tiro um bocado de mensagem, mas eu acho que essa deve estar aqui. A mensagem chama Provando a Sua Palavra. Provando a Sua Palavra. Vamos ver se está aqui. Se tiver, eu vou ler para os irmãos. Se não tiver, como eu estou citando para os irmãos. Está aqui, está aqui. Provando a Sua Palavra. Escute bem aqui, vocês vão entender. Porque tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que falam assim, mas o William Branham falou isso. Não, não é o William Branham que falou isso. Deus está falando com você. Amém. Amém. Tem que entender isso. Porque a pessoa às vezes coloca uma coisa. O William Branham falou isso. E esquece que não era o William Branham. É Deus que está falando com você. Amém. Você tem que dar ouvido agora. Amém. E crer que Deus está falando com você. Tá? Então aqui, ó, eu abri bem no lugar. Glória a Deus. Escute bem aqui, ó. 211 da mensagem, provando a sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero. Viu aqui? Justificação, tá vendo? Nas coxas em Wesley, falando no sentido do corpo de Cristo, né? Nos ombros, nos pentecostais, que é a era de Laodiceia. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Amém. Ele é a cabeça. Amém. Você tem uma parte que une isto, esta hora em que estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está certo? Glória a Deus, aleluia. Está vendo? Então a parte do pescoço está unido com a cabeça. Aleluia. Sabe? Então deixa eu ler mais aqui. Isso une a cabeça. Essa é a parte do corpo. Os que dormiram em Jesus, Deus o trará com ele. A trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Está certo? Veja você. Você se torna-se parte daquela palavra. Você torna-se parte dele, e você toma o nome dele para reconhecer isto. Veja. Você é colocado aí, batizando no nome dele, no corpo dele. Todos nós somos batizados por um Espírito formando um corpo. Amém. Aqui está exatamente com a mesma posição. Está vendo? Então, aí aqui embaixo ele fala assim, a besta vai enganar. Mas eu quero ler outra parte aqui para os irmãos verem aqui, ó. Aqui, essa parte aqui também, aqui, ó. De novo, ele falando aqui. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passada, e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, João Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou isso, ele próprio desenhou na igreja. Graças a Deus. Deus desceu como lá na festa de Belsazar. Sabe? Ele desceu e desenhou as eras que o William Branham já tinha pregado. Desceu e desenhou as eras na parede. E Deus mesmo. Amém. Deus mesmo fala assim, esse mensageiro é verdadeiro. Deus desceu para provar assim, ó, o que ele está pregando é verdade. Amém. Então aí ele disse aqui, o Senhor desenhou isto, e o Senhor desenhou isto no quadro aqui para nós e mostrou, ele próprio desceu e confirmou isto como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em São Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isto, seria revelado nos últimos dias, como em Sodoma, sobre a terra. E ele fez isso? Ou isso tem que ocorrer? Aí ele disse, é impossível. Quer dizer, é impossível vocês não entenderem. É impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes. Filho do homem, um profeta, quer dizer, profeta de Nazaré, né? Filho de Deus, durante as eras.
e filho de Davi para o milênio. Agora escute bem o que acontece, que por isso que a pessoa não entende. Filho de Davi para o milênio. Agora vamos lá. Deixa eu voltar aqui onde eu estava lendo. Mas no entremeio, essa conjunção aqui, de acordo com suas próprias palavras, no dia em que o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, mas Filho do Homem, revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias capítulo 4. Porque Deus, ele é perfeito em três. Vocês notaram o que ele explicou aqui? Primeiro ele veio como Filho do Homem. Durante as eras, Filho de Deus. E para o milênio, Filho de Davi, completaria então a perfeição. Mas ele diz, mas só que agora no entremeio Filho de Deus e Filho de Davi, ele entra como Filho do Homem para completar a primeira vinda dele. Então ele está aqui de uma maneira, como diz, inesperada, né? As pessoas praticamente não entendiam isso, mas os eleitos estão entendendo. Amém. Só o eleito que está entendendo. Então ele disse aqui, ó, revelar-se não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifesta como Filho do Homem novamente para cumprir Malaquias 4. E nesse dia enviarei o profeta Elias e ele converterá o coração dos filhos aos pais apostólicos, distante de todo denominacionalismo, voltando à palavra original, para juntar aquela árvore noite. Graças a Deus. Nos últimos dias que ele prometeu, no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro. Será um dia em que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava lá no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Amém. Não o pé. Mas a mesma cabeça que estava lá. Quem é a cabeça, não é Jesus? É o mesmo Jesus que estava lá está aqui. Amém. Aqui no Ocidente haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um hino. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Agora vamos mais. Agora, já que nós entramos nesse assunto, vamos mais aqui. Aqui que vocês vão entender melhor como que a noiva está sendo chamada e colocada na posição. Aqui, parágrafo 236. Agora, lembre-se, não era Jesus que estava conversando com Abraão lá. Tudo bem. Não era Jesus. Jesus, o nome que redime. Mas era um homem. Deus estava manifestado em um homem. Que Jesus manifestou no Novo Testamento. No sentido, o nome. Mas Jesus é Deus. Aquele Deus estava em outro corpo. Tá? Até que ele manifestou um corpo vindo de uma virgem para morrer. Mas aquele era Deus num corpo lá. Então, por isso que ele está falando. Não era Jesus que estava conversando lá, com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara lá atrás dele. Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Uma vez eu preguei isso, apareceu um que sempre tem. É igual eu estava falando com minha esposa. Tem umas pessoas que mandam uns comentários lá, falando, nem liga. As pessoas que mandam esses comentários não tem nada. Eu vou discutir com pessoas que não tem nada? Não vou discutir. Deixa eu falar o que quiser. Tá? Um chegou a escrever sobre o que eu falei assim, que aquele corpo, Deus fez dele, eu vou quer dizer, não entendeu nada, né? Mas aonde aquele corpo apareceu de novo? Quando ele apareceu de novo, foi de uma virgem para morrer no nosso lugar. Mas Deus entrou num corpo para comer com Abraão, matou um boi para provar que Deus viria aqui na terra num corpo comendo carne de boi. E manifestar nele. Amém. E às vezes as pessoas olham o William Branham, é claro que ele era um homem, mas Deus prometeu que ia manifestar num homem. Agora Deus é a palavra. Amém. Tá? Deus é a palavra. Então por isso que vocês têm que entender isso. Ó. Mostrando, Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Agora lembre-se,
Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Estou aqui? Você viu como que é hoje? A minha igreja. Não, agora você pertence à igreja de Deus. Amém. Então, eu não tenho uma igreja. Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Eu estou pregando para o povo dele. Amém. Quer dizer, não mais como uma igreja. A noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O quê? Unir o casamento. Todo casamento não é feito pela palavra. Amém. Então, ele está unindo o casamento, o noivo e a noiva. Ele é o noivo. Ele é a palavra. E a noiva está aqui. Então, ele está unindo através da palavra. Os dois. Graças a Deus. Para haver a mudança do corpo. Aleluia. Para subir para a festa. Amém. Para subir para a festa. Então, escute bem. Não mais. Então a noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Agora, aí vocês vão entender o que Eliezer foi fazer lá, quando Abraão mandou ele buscar a noiva, com a esposa para Isaac. Então, o Eliezer foi lá e buscou Rebeca para encontrar com Isaac. E aqui, o William Brana é o Eliezer. Amém. Preparando a noiva para encontrar com Isaac nos atos. Amém. É isso que nós temos que entender. Não duvida, não. É isso. Aí, se vocês querem ler o Mensageiro do Entardecer, vocês vão entender. Está lá escrito. Tá? Então, aí, diz aqui, ó, para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Aí, não é ser a letra, não. Você tem que ser predestinado. Sendo a noiva para os dois unir. Tá? É isso que nós temos que entender. Se você é a palavra falada de Deus, então você tem representação no céu. Se você tem representação no céu, mesmo vivendo nesse corpo, Deus está lá dentro para fazer o domínio. Tá? Para você olhar uma mensagem como essa e não ver uma falha nela. Aleluia. Aí você vai ver que essa mensagem é Deus falando. Amém. Aí você, como a maioria da esse William Branham é um falso, não sei o que, nada, falso nada. Ele é um verdadeiro profeta. Verdadeiro, e a mensagem dele é verdadeira. Amém. Mas ela é falsa para quem é falso. Agora, para quem é verdadeiro, ela é verdadeira. Amém. Então, isso é que as pessoas têm que entender. Por isso Jesus falou aquela parábola. Tá vendo? Quer dizer, ele entrou no barco e pregou para muita gente mesmo. Mas ele logo falou assim, olha, o reino de Deus é assim, assim, assim. Vai depender do terreno. Verdade. Entendeu? E a palavra de Deus cai no terreno, mas caiu num, não tinha vida, outro não tinha terreno bom, não tinha terra, era só pedra, e foi indo, mas era uma semente. Ele disse que a semente de Deus cai. E se cair num bom terreno, vai dar fruto. Amém. Essa é a mensagem da hora. Amém. Se cair no coração verdadeiro, vai dar fruto. Amém. Então, deixa eu só terminar aqui. Então, diz aqui, ó. Tá? A igreja tem que ser a palavra e ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não clérigo. Eu sei, eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós
e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Amém. A noiva. E Graças então a Deus. ela irá para o lar, para as bodas, Aleluia. glória a Deus. Para a ceia das bodas. Amém. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Amém. Graças a Deus. Ah, estou convidando, vamos para lá. Amém. É isso que eu estou falando. Quando fala assim, eu ouvi uma voz do céu, você está ouvindo a voz? Amém. Essa união está acontecendo aqui. Amém, graças a É só acreditar. É só você crer. Eu sou um eleito. Amém. Graças a Deus. Aí você não vai acreditar em homem nenhum. Você É vai verdade. acreditar na mensagem. Aleluia. Aí ela te libera. Deixa alguém tem mais perguntas. Então vamos. Tem mais alguma pergunta? E pastor, o senhor falou aí, não duvida não. Né? Se alguém duvidar, o Espírito Santo não atua. Isso, né? O exatamente. Senhor Jesus Cristo, quando ele chegava para a pessoa, todos aqui estavam. Ele falou, você crê? Não duvida não. Você crê, pede ao Pai, não duvidando, você recebe. Exatamente. Aí o irmão Brana, né? O Deus Eterno revelou para ele que numa reunião, se tiver um ali naquela reunião que estiver duvidando, a bênção não cai. Exatamente. Pode até atrapalhar os outros. Não, atrapalha os outros. Atrapalha os outros. E é por isso que às vezes a gente pede, quando a gente vai orar e vai fazer um culto, a gente pede a Deus para tirar. Porque se tiver alguma coisa que está uma pessoa duvidando, aqui pode atrapalhar a vida. Atrapalhar o culto, pode atrapalhar até o culto, né? Isso é verdade. Mas vamos mais aí, alguma outra pergunta aí. Ei, pastor Belmiro, Ah, eu creio inteiramente que Deus enviou aí o mensageiro dessa última era, o profeta, o irmão Brana. sim. Aí Deus revelou para o irmão Brana que alma é a natureza de Deus em nós. Eu creio inteiramente. Baseado no que eu ouvia lá na roça. Uma pessoa, quando era ruim lá na roça, as pessoas taxavam aquela pessoa de desalmado. Desalmado. A pergunta é, alma também aponta para o fôlego de vida? Não. Aí, agora isso está escrito numa mensagem também. Porque tem pessoas que acham que é, mas o profeta pregou a mensagem, só que eu não sei ela aqui, ela é até dessa cor aqui. Eu esqueci o nome dela agora, mas eu posso até levá-la para o culto e mostrar para os irmãos lá no culto. O mundo, eles acham que quando Deus soprou, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 2, e quando Deus soprou o fôlego em Adão, eles acham que foi o fôlego de vida. Ele disse, não, Adão já era um homem, ele já tinha um fôlego de vida. Deus soprou o Espírito Santo nele, para que a alma dele não perecesse. Porque quando Deus criou o homem, ou fez o homem ali, ele não fez um boneco para depois soprar nele. Deus não precisa disso. Mas ele criou o homem estava lá. O que ele fez? Ele soprou nele o Espírito Santo, porque ele sabia, como eu já preguei muito, os irmãos podem notar, aparece duas vezes. Gênesis capítulo 1 aparece uma criação original. Gênesis capítulo 1 é a criação original. Em Gênesis 2 já não é o original, mas Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, Deus sabia que ele ia cair. Ele já fez ele naquela situação e soprou fôlego de vida. O profeta diz assim, dessa mensagem que eu estou falando. Ele soprou a vida eterna nele, porque ele sabia que ele ia cair. Aí ele já, como dizer assim, Adão, eu sei que você vai cair, eu coloco a minha vida, sopro a vida minha em você, que o dia que você cair, eu te levanto. Tá? Você já tem a vida eterna na sua alma não vai perecer. Amém. Jesus fez isso, sabe? Jesus também fez isso, ele soprou o Espírito Santo e diz, recebe o Espírito Santo. Não é que porque isso é uma maneira de expressão, sabe? Mas aí, o que nós temos que entender é isso. Esse homem aqui,
como nós já pregamos sobre espírito em conversa, esse homem, quando ele chegou na terra, quem chegou primeiro foi Adão. Então Adão chegou e Deus soprou nele a vida eterna, sabendo que ele ia cair. Quando chegou em Gênesis 3, o que Deus fez? Antes que Abel matasse, antes que Abel viesse, Deus matou um cordeiro. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Quer dizer, agora Adão, olha, eu já soprei a vida eterna em você, e eu estou matando um cordeiro, e esse cordeiro é o tipo do verdadeiro cordeiro. Quando eu vier, eu te levanto. Amém. Então ele foi o primeiro que recebeu um cordeiro, por isso que o profeta diz que ele, antes dele sair da posição, ele estava ainda dentro do Éden, mas antes Deus matou um cordeiro, e quando eles saíram andando, eles saíram pingando sangue. A provar assim, olha, tudo, não importa, você vai morrer, porque eu já decretei a morte da sua carne, mas você já tem a vida minha dentro de você, e ainda tem um cordeiro que foi morto por você. Amém. O dia que eu vier, eu te levanto. Amém. Tanto que quando Jesus veio, o Santo Velho Testamento levantou. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Então, o fôlego de vida, esse fôlego de vida que nós temos é só Deus. Agora, a alma é o fôlego de Deus. Amém. Amém. Deus soprou em cada filho dele o fôlego dele. Amém. É isso que faz a diferença dos demais. Andando, todo mundo é igual. Mas dentro existe uma alma que já tem um sopro de Deus nela. Aleluia. Os animais têm um fôlego de vida também. né? Também, mas só que não tem o fôlego na alma, eles não têm alma. Então Deus não soprou nos animais, mas soprou em Adão. E em cada filho de Deus tem esse sopro de vida eterna. Mas só é reconhecido quando esse filho reconhece a palavra. A vida eterna é reconhecida quando a pessoa ouve. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos andando, todo mundo está andando. Olha quantas pessoas viraram todo mundo que fez tanta coisa errada e não era para fazer. Mas o dia que ele encontrou Deus, ele para com isso. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz: aquele que furtava não furta mais, aquele que fazia isso não faz mais. Verdade. Sabe? Aí é uma conversão, aí a pessoa foi convertida. Mas quem converteu ele? Deus. Não foi uma igreja. Porque se você vai numa igreja onde não há nada de pregação, não converte ninguém. Aqui você vai ser mais um membro da igreja. O Espírito do outro recebe, mas não... Espírito novo, é isso aí. Ezequiel 36, a pessoa pode receber um espírito novo, uma mudança do espírito novo, né? Tá? Porque, na verdade, foi quando Deus veio ali, ele deu um coração novo e um espírito novo. Mas aí o profeta pregou. E a própria Bíblia diz: mas eu colocarei o meu espírito dentro do seu coração. Amém. Então o que vale é o Espírito de Deus. Amém. Quer dizer, espírito novo você pode pular, pode cantar, pode pregar, pode fazer tudo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, aí é diferente. Aleluia. Aí você vai fazer o que Deus quer. Aleluia. Enquanto nós, igual está Ezequiel aqui, enquanto você tem um espírito novo, você pode, igual quantas igrejas está cheia aí? Todo mundo está indo para o céu. Para de fumar, para de beber. Tudo, isso aí o profeta falou que ele ainda falou sobre Billy Graham. Ele disse: Billy Graham foi ele ainda disse assim: Billy Graham foi um João Batista. Tem gente que até fica pensando, né? Mas ele disse: mas só que a minha mensagem é para mostrar Cristo ressurreto. Amém. Quer dizer, ele foi um João Batista porque a pregação dele tira o cigarro. Mas só que não enche a pessoa. A pessoa fica vazia. Mas essa mensagem te enche. Amém. E se ela te enche, o diabo não acha lugar. Aí você fica cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo é receber o alimento. É verdade. Quanto mais você ouve a palavra, mais cheio você fica. Cheio de Deus, pois Deus é a palavra. Tá? Então, por isso, assim, irmão, não adianta. Se você rejeitar a mensagem, você está perdido. Verdade. Se eu rejeitar, qualquer um de nós está perdido. Verdade.
Porque essa é a farinha do dia. Amém. É a farinha do dia. Vocês notam lá no Velho Testamento acontecia aquelas coisas para provar hoje. Quer dizer, aquela panelada daqueles que cataram aquelas coisas e cozinharam ali, mas tinha um homem que era mais espiritual, chegou no homem de Deus, homem de Deus, ó, tem morte na panela. Mas é porque ele era espiritual. Por que ele sabia que tinha morte na panela? Aí o homem de Deus só falou assim, não, tem farinha? Tem, então traz a farinha. Pôs a farinha, a morte foi embora. Aqui está a farinha verdadeira. Amém! Por isso que hoje a mensagem está virando uma denominação. A morte está entrando. E aonde vai encontrar mais farinha? Pois já rejeitaram a farinha. E agora? E o que vai acontecer? Que as denominações estavam na situação, veio a farinha, não foi? Para tirar a morte da panela. E agora? E as denominações dentro da mensagem? O que vai tirar a morte dela? Nada. Porque a farinha está sendo rejeitada. É verdade. É morte, então. Agora é morrer mesmo. Não tem jeito. Não vai ter mais profeta. Não vai ter mais mensagem. Aquele que chamou também o profeta Eliseu, ele teve revelação, olha, tem morte na panela. Pois é. Quem vai tirar? Chama o profeta. Chama o profeta. Então, mas só que o profeta veio por estar rejeitando a farinha. E aí? Então está difícil. Tem mais alguma pergunta? Pastor, na pergunta do irmão, ele que falou sobre o negócio de alma, a alma é a natureza. A natureza, tá. Então, eu estou lendo uma mensagem, eu não sei qual das duas é a tua casa, ou se é uma outra lá que eu estou lendo lá, que o Mondano citou acerca do médico quando ele vai pegar a faca para fazer a cirurgia na pessoa. Eu sei, que às vezes eu posso estar sem fora do assunto aí. Ele faz a cirurgia no paciente lá e tal, mas ali ele está cuidando, o médico ele está cuidando da natureza de Deus. Como eu creio que nós somos a natureza de Deus. Não, mas aí já é um outro lado. Por isso que eu estou falando. Porque existe essa natureza do corpo, mas só que nós falamos sobre a natureza da alma. A alma, por exemplo, é o seguinte, ele que fala assim, a alma é a natureza do espírito. Sabe? Então a alma sendo a natureza do espírito é o seguinte, quando uma pessoa aceita Deus, então ele tira essa natureza que está nesse espírito e coloca a natureza dele. Então aquela alma passa a ser de Deus a partir dali. Porque nós viemos do mundo falando mentira e tudo mais, e a nossa natureza recebeu dos nossos pais. Então essa é a alma, a pessoa. Então a alma nossa no sentido aqui, é só fazer o que é errado. Mas quando Deus entra no coração da pessoa e tira aquela natureza, então aquela pessoa nasce de novo. Então aí já não é mais a nossa natureza, mas a natureza de Deus naquela alma. Então aquela alma é mudada. Significa assim, aquela natureza é mudada. Aí o que eu fazia não faço mais. Tá vendo? É o que o Paulo falou. Então quando a alma é mudada, então aí sim, é a natureza, porque nós recebemos uma natureza, quando nós viemos aqui, dos nossos pais. Então, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como Deus também tem em Efésios 2, não é isso? Todos nós. Mas Deus é rico em misericórdia, tá vendo? Esse rico em misericórdia, assim, eu tiro a sua natureza e coloco a minha. Eu tiro a fé sua que não é tão boa e coloco a minha. Então eu faço uma mudança em você. Amém. Agora, não que ele não faz a mudança de fora, mas ele faz a mudança lá dentro. E quando ele faz lá dentro, então aqui fica sujeito ao que está lá dentro. É o que o profeta falou sobre o navio. O navio tem 2 comandantes. Um lá dentro e o outro cá fora. E ele comparou isso com um cristão também. Então, quem dá ordem é o de fora. Por exemplo, o que a gente vê daqui, o de fora. Só que se você é um cristão, você tem um comandante lá embaixo mesmo, Amém. que não vai aceitar as ordens erradas. Amém. Deus está lá dentro e ele não vai executar o que você fala.
você pensa. Porque um comandante, por exemplo, de um navio, o que está em cima dá ordem, então o que está embaixo vai executar as ordens do que está aqui em cima. Mas no sentido cristão é diferente. Se essas ordens estão erradas e Deus está lá dentro, ele não executa uma ordem errada, ele só vai executar se você estiver certo. É verdade. Aí Deus vai trabalhar e te ajudar nesse ponto. É verdade. Mas não faça isso. Aí lá, o comandante lá de baixo vai dizer, ó, isso você não pode fazer. É como dizer assim, não entra pela vontade permissiva. Anda na minha perfeita vontade. Amém. Porque o perigo nosso é andar na vontade permissiva. Como Balaão. Balaão continuou sendo crente. E Balaão continuou pregando a verdade. Mas só que não era a vontade de Deus. Lá dentro dele, ele não tinha aquela vontade. Ele tinha vontade de fazer o errado. Só que ele continuou pregando, porque ele era um profeta. Continuou pregando. Ele ia lá, Deus falou assim, não, você agora, no primeiro dia, Deus disse, não vá. Mas depois ele tentou Deus de novo. Ele sabia a maneira de fazer sacrifício para Deus apresentar, chegar nele. Aí Deus chegou e falou assim, agora você pode ir. Deus chegou e falou para ele, não, agora pode ir. E foi. Que agora, só que você vai falar o que eu quero. Mas só que você não é salvo mais. Só que você está perdido. É isso. Tá? E mesmo falando a verdade, ainda estava perdido. Agora já não tinha jeito mais. Porque ele ia, tudo que ele profetizava estava certo. Mas a vontade dele, ele estava tão cego que esses dias eu vi aqui uma não sei se foi na internet que eu vi, a religião como é que é? Jumento, religião de burro, jumento, uma coisa assim. Eu pensei, eu estava enganado. Porque o jumento mesmo, ele é original. O pior é o burro. A mula, por exemplo, uma jumenta, ela é original. E ali naquele caso, por exemplo, ele estava andando ali. A jumenta. E mesmo que ele falasse a coisa certa, mas no coração dele, o pensamento dele não era bom. Então ele já ia querendo fazer um plano errado, e o anjo do Senhor aparecia na frente da jumenta, né? Ela negava a Deus. Chegava na frente, negava, e ele mesmo não via nada. E olha, quando ele chegava, ela alçava a sua parábola e só saía a verdade. Mas lá no coração dele tinha uma semente errada, já que não tinha jeito mais. Aí foi até que a jumenta teve que ajoelhar. Aí começou a falar com ele, mas a jumenta falando. É claro. Como que a jumenta não vai falar? Aí, mas se fosse uma mula, não falava. A mula sentava no chão. Mas ela era original, Deus falou com ela. Tá? Se fosse um burro, ou uma jumenta, ou uma mula, jogava no chão. Era só via Balaão subir. Mas ela era original, ajoelhou e começou a falar com ele. Respeitou ainda ele, né? Falou, mas eu não tenho sido fiel a você. Ele falou, uma jumenta falando. Tá vendo? Então, porque ela é original. Se ela fosse a natureza de Balaão, ela soltava ele no chão. Mas ela tinha uma natureza, uma criação de Deus. Deus foi que criou aquela jumenta. Ela era original. E Deus só fala no original. Amém. E Deus só fala com os originais dele. Amém. Você tem que crer dessa maneira. Amém. Se você recebe a verdade, é porque você é um original. Amém. É porque você já viveu com ele lá e está vivendo com ele. Será que nós terminamos? Já? 20 para 7, né? Ou o que mais? Quem mais? Tem alguma? Quem? Então, quem é que vai? Quem mais pergunta? Ô pastor, eu estava até comentando até com o irmão evangelista, misericórdia e graça. Essas duas maravilhas de Deus na terra, para nós, tem o mesmo sentido? Porque graça, nós sabemos que graça é para
né? É o sangue inocente que foi derramado na cruz. Na verdade, irmão, é o seguinte, as duas andam juntas. Ela sempre vai andar junto. Por exemplo, olha aqui, na era, por exemplo, diz assim, a era é desgraçada. Tá vendo? A era é desgraçada por quê? Porque não tem graça de Deus. Mas nós temos. Amém. Miserável. Porque não existe misericórdia para ela, mas existe para nós. Então as duas sempre andam juntas. Graça e misericórdia sempre andam assim. E só para os filhos de Deus. Os demais, a era não recebe nada. Ela é desgraçada porque não tem a graça de Deus. Miserável porque não existe mais misericórdia para ela. Mas só para os filhos de Deus está aqui. Por que os filhos de Deus têm? Porque eles receberam. Amém. Afeta na qualidade da vida. Aleluia. Se não fosse, nós também estávamos na mesma posição de desgraçado lá fora. Nós seríamos religiosos, nós estávamos numa igreja, indo na igreja falando que era crente. Mas nós podemos dizer assim, nós somos cristãos. Amém. E ser cristão significa ser como Cristo. Amém. Aí a diferença é essa. Por que nós fazemos isso? Nós temos uma mensagem. Deus ensina a verdade. Glória a Deus. Amém. Bom? Então, pastor, eu queria só falar um pequeno trechozinho aqui de há muitos anos para cá, em 2001, mais ou menos, aproximadamente, mês de setembro, Deus me concedeu a mim um sonho que eu estou dando esse testemunho aqui, junto com os irmãos aqui. Deus me mostrou o irmão Bruno em pessoa, nós dois sentados de frente a frente aqui, uma mesa aqui entre nós aqui. Ele levantou da cadeira, deu as costas para mim, direcionou o braço na direção de um lugar assim, e veio no lugar que ele direcionou, ele vinha tipo um locomotivo. E o lugar que ele direcionou, houve uma explosão, tipo. Deu aquela explosão. Ele apontou com o dedo assim. Ele em pessoa, tipo aquela fita cassete dele, das pregações dele. Pois é, mas então, esse testemunho que eu estou dando aí, acerca do que aconteceu nas Torres Gêmeas lá, eu tive o sonho antes desse dia acontecer. Pois é. É um sonho original. Pois é, mas aí, irmão Pedro, olha para você ver, o igual você está contando aí, sobre as torres, só que uma coisa com a outra não bate muito. Porque nesse caso que você está falando, não teve um final de tudo. Você só viu, fez isso, a explosão e tudo mais, né? Pois é, mas isso aí é sonho. E sonho, às vezes, só quando cumpriu. Pois é, mas cumpriu. Aliás, cumpriu sobre o negócio do acidente lá dos aviões que... Mas isso não bateu. Bom, pelo menos. Aí não tem nada a ver com ele lembrando. Mas eu vi no sonho. Pois é, mas você viu no sonho, mas não tem nada a ver com as torres. O que eu quero te dizer é isso. Às vezes a gente interpreta uma coisa e não tem nada a ver. Tá como? Porque o sonho, esse sonho que você teve, você tinha que ter até o finalzinho dele, que talvez ele pegou uma mensagem, pegou, que você leu, que fez isso. Aí tudo bem, mas você interpretar ela pelas essas torres gêmeas, não, mas foi. Bom, é o que isso aconteceu. Essa visão, esse sonho. Foi antes do acontecimento da Torre Gêmea. Pois é. Foi depois. Mas aí, só que aí é como diz, o tiro sai pela culatra. Eu não sei, só sei que eu vi. Porque não pode ter acontecido uma coisa, mas só que uma coisa não combina com a outra. Tá? Como? É isso que eu te falo. E isso aí tinha que terminar nesse sentido, assim. William Brana, eu vi ele em pessoa, ele pegou, me deu uma mensagem, eu disse para mim assim, olha, creia nessa mensagem que ela é pura verdade. Aí sim. Tá? Então, o que eu quero te falar, sabe por quê? Deixa eu te mostrar um outro caso. Eu conheço uma pessoa, mora lá perto de nós. Aí ele já foi da mensagem. Um dia eu estava na oficina de mim, ele chegou perto de mim, e disse assim, olha, eu conversei com o William Brana me apareceu.
E ele, olha o que ele fez, mais ou menos isso aqui, ó. E o William Branham me chamou até de senhor. Aí eu comecei a conversar com ele sobre carro e tudo mais. Você sabia que não tinha nada a ver, ué. Já pensou o William Branham chamar o irmão de senhor? Quer dizer, ele estava querendo dizer que ele tinha tomado uma posição muito melhor do que o William Branham e que estava aqui, sabe? Então, esses negócios assim, é igual sonho, irmão, qualquer sonho. Você tem que contar ele, começar e contar ele até o final sobre aquilo, não outra coisa. Como eu já tive sonho, eu posso te contar um sonho que ia acontecer. Aí sim, por exemplo, lá em Belo Horizonte. Isso aí eu posso te contar da maneira que aconteceu. Já que você falou sobre sonho, tinha lá em Belo Horizonte, estava tendo uma reunião dessas comemoração de aniversário, tudo mais, do pastor Vanderlei. Antes de acontecer, uma semana antes, eu tive um sonho. E aí o sonho era o seguinte, e tinha, é claro, que aconteceu em parte, não sei, mas só que a maneira que eu sonhei aconteceu lá. Que aí que começou a reunião e que logo a irmã Maria chegou e começou já na reunião com ela, e aí todo mundo foi entregando umas coisas para ele, até chegar no irmão Zé Saraiva, que já partiu. E quando chegou no irmão Zé Saraiva, que ele perguntou alguma coisa, ele falou assim, mas o senhor sabe o que eu quero falar. Sabe? E lá na reunião, quando aconteceu igualzinho, foi até o irmão Zé Saraiva fez a mesma coisa. Aí aconteceu de novo, na mesma reunião, que tinha um pregador lá, que nós estávamos num púlpito, eu estava junto lá, sentado, até eu lembro do mesmo dia, sentado lá com eles lá, e que pastor Vanderlei pôs um bolo um bolo redondo em cima do púlpito, e diz para todos que estavam sentados, olha, eu quero que alguém chegue aqui e faça isso aqui no bolo até no final. E eu pensando lá onde eu estava sentado, olha, se eu for lá eu consigo fazer aquilo. Sabe? E aí depois, logo apareceu uma voz pregando sobre o Filho do Homem. E a voz era eu pregando, mas ninguém podia me ver. Ninguém podia me ver e aquela voz pregando, como eu estou pregando sobre o Filho do Homem. E aquela voz pregando, e eu estava num lugar, mas era eu pregando. A minha voz, era a minha voz. Quando foi no domingo que houve a pregação, era o pastor Hugo pregando. Aí o pastor Hugo pregou exatamente a mensagem que eu prego. E eu falei, olha, tá vendo aí? É a última vez que você veio? Não. Primeira vez, né? Primeira vez. Toda vez também, quando eu ouvi, falei, mas isso aqui eu estou ouvindo lá em... Pois é, mas foi a primeira vez que ele veio. Não foi isso? Uhum. Eu tive o sonho antes. Aí, o que fez? O pastor Vanderlei guardou o DVD dele 10 ou 12 anos, porque não cria naquilo. E eu falei, olha, é exatamente o que eu estava pregando. Aí sim, cumpriu exatamente na semana seguinte. Igualzinho eu vi, igualzinho. E eles não podiam ouvir a minha voz. Tanto que eles me chamavam de pregador de ismo, né? E eu pregando a mesma coisa. Ele guardou o DVD, depois, um tempo atrás, ele falou assim, ó, eu guardei esse DVD porque eu não cria que eu estava pregando a verdade. E eu pregando aqui em Betim. E ninguém também crendo, praticamente quase ninguém. Achando que eu estava pregando doutrina errada. E graças a Deus continuo pregando a mesma. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Então, qualquer sonho que a gente sonhar, ele tem que finalizar naquele assunto. Pode até acontecer outra coisa, mas aí a gente não pode harmonizar uma coisa, dizer, não, isso é, sabe? Não dá. Não dá assim, final não dá certo, né? Tem mais alguma pergunta? Tem outros aí que quer perguntar? Tem mais alguém? Pode perguntar, se puder. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, claro. Ei, pastor, uma outra escritura que quando o Senhor, né, quando o Deus eterno
através do Senhor, prega lá na congregação, com relação ali àquela figueira seca de Mateus 21. Sei, figueira secou. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi procurar fruto lá na figueira e não encontrando, aí ele falou, essa figueira nunca mais dá fruto. Aí os discípulos ficaram assim, ó, pasmos, porque a figueira secou naquele momento. Aí eu olhando aquela escritura também numa ponta, ali o Senhor Jesus Cristo ele não estava falando também de fé, porque terminando eles dão 5 a 6 versículos, ele fala, se tiverdes fé, se você falar para esse monte, saia daqui, muda para cá, né? Terminando, não aponta também para a fé? Também, mas só que aquilo ali aponta mais para o acontecimento de Israel. Por exemplo, deixa eu começar no Velho Testamento, você vai ver que aquilo tinha a ver, porque aquilo ali estava mostrando que logo ele ia pregar sobre a figueira. Aí logo depois ele falou. Pois é. Aqui, por exemplo, de ver aqui, ó, em Ezequiel, que é 17, aqui, ó, tá escrito aqui, Ezequiel, deixa eu ver se é 17 mesmo. Aqui, ó, Ezequiel 17, verso 23, vai mostrar isso também, a mesma coisa sobre a árvore. E aquela árvore é Israel. Ele estava falando de uma nação, que é um povo considerado uma nação que é Israel. Então, estava apontando para eles, falando assim, olha, eu estou no meio de vocês, eu estou procurando tudo de vocês, não encontro. Aí ele foi na figueira e amaldiçoou a figueira, falou, nunca mais. Mas aí São Mateus disse, mas o dia que ela revertecer e dar fruto, né? Então era a mesma figueira. Mas aqui ela está aqui em Ezequiel também, aqui, ó. Ezequiel 17, verso 23, a partir do verso 23. No monte alto de Israel plantei, e produzirá ramos e dará frutos, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores, aí, todas as nações, tá vendo? Todas as árvores, que nós também fomos considerados como árvores. Tá? Isaías 40, vocês vão ver isso. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, que é Israel, né? Elevei a árvore baixa, que é os gentios, né? Sequei a árvore verde e a fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ele fez ela secar, mas ele vai fazer ela reverdecer de novo. E dessa vez ela vai dar fruto. Amém. Mas por que ela secou? Por causa da nossa. Verdade. Então, ele elevou a árvore baixa, que somos nós, os gentios, por causa da principal. Eles são a videira verdadeira, né? Eles estão ligados à videira verdadeira. Lá, os judeus. Mas aí, o que ele fez? Ele fez com que eles virassem nada, praticamente nada. Né? Mas lá, eles estão lá de novo. Mas quando a figueira brotar, ela brotou em 46, está lá. Aquela figueira que ele secou era apenas uma parábola, tá? Uma parábola, para dizer assim, ó, eu estou no meio de vocês, mas vocês vão me rejeitar e eu vou partir para o sentido. É tanto que tem outra escritura que fala assim que eles não vão para as bodas do Cordeiro exatamente por causa disso, que eles foram rejeitados para as bodas. As bodas agora pertencem a nós. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E aí, os filhos do reino eram eles. Então, eu não lembro, eu creio que no livro de São Lucas, não lembro o que eu ia ler para os irmãos ver uma coisa. Então, os filhos do reino são lançados nas trevas exteriores. Eu poderia até procurar uma mensagem aqui para mim ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque aqui na mensagem está bem claro sobre isso aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Terceira está aqui, 2. Número 1 da perguntas e respostas sobre Hebreus.
está bem claro sobre esse assunto. Deixa eu ver se ela está aqui, que nós vamos falar sobre isso. Porque, irmãos, por isso assim, ó, nós estamos aqui, mas às vezes fica só a falar, mas eu vi se você parasse um pouquinho para pensar o privilégio que nós temos de tão ouvindo essa mensagem, sabe? De saber que Israel eram os principais no chamado lá, e Deus rejeitou eles por causa nossa. O programa era para eles estar nas bodas do Cordeiro. Ficou cegado. Cegou eles para eles não reconhecer Jesus, para que nós pudéssemos reconhecer Jesus antes deles, para a gente ir para as bodas do Cordeiro. Porque ele tem Israel como uma nação. Tá? Os 144 mil estará no milênio como uma nação, assim, vivendo lá. Mas só que os gentios é a esposa dele. Ele tem como esposa. Então, a esposa gentia, ele queria, e para chamar a esposa gentia, ele tinha que perder as bodas do Cordeiro. Enquanto a noiva gentia está nas bodas, eles estão passando na grande tribulação. Chama tribulação de Jacó. Já pensou o que Deus fez? Nos colocou nas bodas do Cordeiro e colocou eles para sofrer mais. É isso que eu estou falando. Pense numa oportunidade como essa. É misericórdia de graça. É misericórdia de graça, tá vendo? Quer dizer, nós devíamos só andar pulando de alegria. Amém. E às vezes só vive reclamando. O pior é isso. Qualquer coisinha nós estamos falando, mas para que eu estou sentindo essa dor? Né? Não sei o que, não sei o que. Eu sei de mim, todo tanto que eu agradecer é pouco. Pois é, eu sei disso. É igual esse irmão aí mesmo, né? O irmão não perde um culto. Isso é graça de Deus. Né? Amém. É a graça de Deus que faz isso. Não perde um culto, vai a pé, você vai. Ele está andando lá a pé. Cada dia que um homem ou uma mulher faz uma coisa dessa, mas. Olha, Satanás é derrotado em cada momento. Se ele tentar te enfrentar, ele é derrotado. Amém. Por causa da posição que você toma, por causa da palavra de Deus. Glória a Deus. Qualquer um de nós. Tá? Porque se a gente fracassar, o diabo chega. É verdade. É verdade. Mas se você fortalecer na palavra, ele Amém. nem chega perto. Amém. Ele já fica com medo até de chegar perto de você. verdade. Sabe que ele, como diz o profeta, ele vai levar um choque de não sei quantos volts, sabendo que ali tem um filho de Deus ali na frente, Glória a Deus. e que crê na palavra e vai derrotar ele. Porque ninguém consegue derrotar pelo o que eu sou. Mas se você tiver a palavra, você derrota o diabo em qualquer lugar. Verdade. Em qualquer lugar que você andar. Em qualquer lugar que você for passar, que não tiver jeito, ele passa com você. Amém. Amém? É verdade. Amém? Vamos terminar? Vamos terminar, porque amanhã tem mais, né? Deus, nós estaremos lá. Vamos orar, vamos orar. Ficar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus. Senhor Deus, graças a Deus. Pai. Por esse momento, pela graça do Senhor e misericórdia. Deus, nós terminamos de entregar a tua palavra, o teu filho, eu creio, Senhor, tem recebido essa palavra de bom grado. Assim eu peço, meu Deus, que cada filho do Senhor, cada família, abençoa, Senhor, os teus lares, abençoa os seus filhos, abençoa as suas famílias, meu Deus, abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um, abençoa o trabalho de cada um. Meu Deus, ajuda, Senhor, que tudo que vier contra nós, Senhor, que nós possamos sempre dizer, Pai, eu tenho uma espada na mão, essa espada que é a palavra de Deus, e ela nos defende em qualquer momento. Senhor, ajuda, Senhor, não deixa confiar em nós mesmos, não, Senhor, em tua palavra, sabendo, Senhor, que nós temos recebido uma mensagem verdadeira. Deus, e assim Satanás é derrotado. Deus, a Bíblia, Senhor, sem revelação,
não derrota o diabo. Talvez chama ele mais perto da pessoa. Mas com revelação, Satanás nem chega perto. Meu Deus, assim nós pedimos misericórdia também por esse casal, Senhor, por essa família também, Senhor. Meu Deus, o irmão Geraldo, a irmã Miriam, meu Deus, eu sempre oro por eles, Pai. Meu Deus, sempre pedindo, Senhor, não deixa que nenhum bicho, Senhor, porque eles moram num sítio, nenhum bicho venha, Senhor, fazer dano numa criança, nem eles sejam protegidos, assim como nós pedimos para cada filho, que o Senhor seja a nossa proteção, em nome do Senhor e Salvador Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Dá uma salva de palmas para ele. Amém.